Nós vivemos em uma época, irmãos, de grandes problemas. E o nosso planeta Terra tem sofrido muitos desastres. Como, por exemplo, nós temos vistos terremotos, tsunamis, incêndios, inundações, vulcões, tornados e tufões. E isso tem causado muitos danos a toda a humanidade. Além disso, existem conflitos familiares e situações pessoais que têm provocado medo e tristeza. E sem dúvida, irmãos, nós todos passamos por um problema em que talvez a maioria de nós nunca gostaríamos de ter passado, que foi aquela terrível pandemia. Infelizmente, irmãos, até o último boletim que recebemos, ficamos muito tristes de saber que, no mundo todo, cerca de 26.813 de nossos irmãos faleceram, além de muitos parentes e amigos que perdemos. E, embora nós tenhamos a esperança da ressurreição, a morte de alguém que amamos nos faz sentir muita dor. Por isso, continuamos orando pelos nossos queridos irmãos enlutados, e não vemos a hora de poder receber de volta os nossos queridos irmãos, amigos e familiares que perdemos na morte. Apesar de todo esse sofrimento no mundo, irmãos, nós, servos de Jeová, como um todo, temos lidado de uma certa forma bem com todas essas aflições. E todos nós desejamos estar bem preparados para qualquer dificuldade que venhamos a enfrentar no futuro, à medida que estes sistemas de coisas se aproximam do fim. Mas como podemos encarar esses desafios sem sermos vencidos por eles? E o que nos ajudará a enfrentar com coragem esses problemas atuais? Como a confiança nessas promessas nos ajudará a sermos libertados quando Jeová destruir este sistema perverso? É isso que iremos considerar no decorrer desse discurso, meus queridos irmãos e amigos. Bem, embora as dificuldades afetem mais as pessoas hoje do que antes, esses problemas aflitivos não são algo novo para a humanidade. Nós vamos ver alguns exemplos no passado e vermos como que eles conseguiram enfrentar os desafios da vida e como eles foram libertados por Jeová. Bem, irmãos, a Bíblia promete que também seremos libertados. Mas libertados do quê? Bom, antes de entendermos isso, lembremos lá nos dias de Noé. Jeová, ele os livrou por destruir as pessoas que não serviam a ele. E a sua palavra promete também que em breve ele vai destruir todos os que arruinam a terra hoje. Conforme eu convido a todos os irmãos e amigos presentes a lermos juntos a carta de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, o versículo 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 5. Que diz assim: Ele também não se refreou de punir o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, junto com mais 7, quando trouxe um dilúvio sobre um mundo de pessoas ímpias. Conforme vimos aqui no texto, o apóstolo Pedro escreveu a respeito desse ato de punição da parte de Deus, que ele não se refreou de punir o mundo antigo, quando trouxe um dilúvio sobre um mundo de pessoas ímpias. E Noé deve ter ficado muito feliz por ter sido salvo dessa destruição junto com sua família, do dilúvio. Um outro aspecto do texto que lemos diz que, embora Noé ele fizesse essa construção da arca e ela tenha sido um trabalho bem desafiador, a Bíblia diz também que Noé era pregador da justiça. Assim, ele corajosamente tomou a liderança em avisar aquela humanidade perversa sobre a destruição que estava prestes a acontecer.
Mas como deve ter sido a atitude e a reação daquelas pessoas? Sem dúvida, irmãos, muitos zombaram de Noé e de sua família. Alguns talvez o tenham ameaçado ou até mesmo agido com violência. Talvez até tenham mesmo tentado impedir a construção da própria arca. De fato, mesmo assim, Noé perseverou diante desses problemas. E Jeová, nosso Deus, cumpriu o seu pacto ou promessa de salvar Noé e sua família do dilúvio. Efetivamente, qualquer promessa feita por Jeová é um pacto, e com certeza será cumprida. E podemos confiar plenamente no seu cumprimento. Os resultados ou as bênçãos vindas do pacto podem continuar até mesmo para sempre. Por isso, meus queridos irmãos, nós podemos confiar na promessa da Bíblia de que Jeová vai salvar também a todos os que se refugiam nele. Ainda mais porque Jeová, o nosso Deus, estabelece o modelo das coisas que virão. Após mencionar o maravilhoso livramento que Jeová realizou em favor de Noé e sua família, como vimos, o apóstolo Pedro citou outro exemplo histórico de livramento. No julgamento de Jeová contra Sodoma e Gomorra, ele estabeleceu um modelo das coisas que virão. Conforme eu convido os irmãos a lermos juntos as palavras aqui em 2 Pedro, o capítulo 2, agora os versículos 6 a 7. 2 de Pedro, capítulo 2, os versículos 6 a 7, que passa a dizer assim: E ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, estabelecendo para as pessoas ímpias o modelo das coisas que virão. Mas ele livrou o justo Ló, que ficava muito aflito por causa da conduta insolente dos transgressores. Como vimos, Pedro, inspirado por Deus, chamou a atenção para a preservação do justo Ló, quando Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinzas ou destruídas, conforme vimos nos versículos. Mas por que foram destruídas essas cidades? O versículo 7 disse que eles se entregaram à conduta insolente. E como indica o sentido dessa expressão grega, significa que o povo se entregava à transgressão do modo que demonstrava desrespeito e até mesmo desprezo à lei e à autoridade de Jeová. E Ló havia se mudado para essa região, perto de Sodoma, por causa do potencial econômico e, com o tempo, ele fixou residência na própria cidade. Mas Ló não concordava com as práticas obscenas das pessoas ali. Por causa da sua compaixão, Jeová enviou mensageiros angélicos, a fim de avisar Ló e sua família para fugirem daquele lugar, o quanto antes. Jeová Deus livrou o justo Ló e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Como vimos, meus irmãos, esses detalhes registrados na palavra de Jeová, que consideramos até aqui, foram preservados para o nosso benefício. E levarmos a sério o que ocorreu com esses livramentos podem nos ajudar a nos habilitar para o nosso próprio livramento futuro, que nos possibilitará entrar no novo mundo de Deus. Também hoje, o nível de moral da sociedade humana tornou-se muito degradado. Em muitos países, cada vez mais pessoas praticam o sexo antes do casamento, ou fora dele, e existem muitas práticas homossexuais que são liberadas. E a situação piora a cada ano que passa. Será que haverá um fim de tudo isso? Com certeza que sim, irmãos, haverá. O que Jeová fez com as antigas cidades de Sodoma e Gomorra mostram claramente que, no seu devido tempo, ele executará o julgamento e destruirá completamente os maus, mas livrará os seus servos leais. Para o apóstolo Pedro, a libertação de Ló
não deixava dúvidas sobre a capacidade e o desejo de Jeová de livrar as pessoas que o adoram. Conforme nós vamos ler agora, a mesma segunda carta de Pedro, capítulo 2, agora o versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Que diz: Portanto, Jeová sabe livrar da provação os que têm devoção a ele, mas reservar os injustos para serem destruídos no dia do julgamento. O que ocorre hoje em nossos dias, irmãos, nos faz lembrar das épocas significativas da história da humanidade, como já vimos. E o apóstolo Pedro traz a nossa atenção aos atos de livramento que Deus realizou nessas ocasiões. E daí ele chega à seguinte conclusão, como lemos aqui no versículo: Jeová sabe livrar da provação os que têm devoção a ele. Agora, devemos nos perguntar, será que nós temos visto esse sinal à medida que ele se tem desenvolvido em todos os pormenores? Nesse caso, será que confiamos que o cumprimento da promessa de livramento de Jeová está muito próximo? Sim, nós, como mensageiros da atualidade, de modo compassivo e zeloso, levamos as boas novas de libertação a essas pessoas em todo lugar, avisando-as para buscarem a Jeová antes que venha o fim. E assim como avisamos as pessoas, todos nós também queremos sobreviver ao tempo de aflição que se aproxima. Tanto é que Jeová, nosso Deus, inspirou o profeta Daniel a escrever sobre um tempo de aflição que levaria à destruição deste atual sistema perverso. Conforme eu convido a todos a lermos agora, por favor, o livro de Daniel, capítulo 12, o versículo 1. Daniel, capítulo 12, o versículo 1, que diz assim: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está de pé a favor do povo, e que você pertence. E haverá um tempo de aflição como nunca houve, desde que começou a existir nação até naquele tempo. Naquele tempo, seu povo escapará, todo aquele que se achar inscrito no livro. Como vimos, Daniel disse que naquele tempo se levantará Miguel. Interessante que nesse versículo, irmãos, prediz algo impressionante. Lembre-se de que Miguel é um nome dado a Jesus, no seu papel como governante celestial. E mencionar-se que ele está de pé, esse termo é usado muitas vezes na Bíblia. Se refere à ação de um rei, tal como de assumir um poder de um reino. E desde o começo desse período, em 1914, Miguel tem estado de pé como rei no céu. No entanto, como é que Miguel, ou seja, Jesus Cristo, se levantará como vimos? Será quando ele se levantar para tomar uma ação especial. E Jesus fará isso no futuro próximo. E conforme o texto de Daniel ainda nos mostra, esse tempo de aflição que se aproxima também é chamado de a grande tribulação. Na verdade, esse início dessa grande tribulação será um choque para muitas pessoas. Mesmo assim, a Bíblia prediz que a fera, simbolizando as Nações Unidas, atacará a Babilônia a Grande, o império mundial da religião falsa. E é esse ataque que marcará o início da grande tribulação e o tempo de aflição mundial. Então, é nesse tempo de aflição mundial que o povo de Jeová escapará. Essa libertação, irmãos, depende de nossa obediência às instruções da Bíblia e às das fornecidas pela organização de Jeová. Por isso, é bom nos perguntar: como reajo às instruções que Jeová dá ao seu povo agora? Acato prontamente ou eu reluto em obedecer? Obedecer a esses princípios e orientações salvaram vidas. Esta tem sido uma época muito difícil
como que um golpe, podemos dizer assim, todos nós, de uma forma ou de outra. Mas, na realidade, é como se Jeová estivesse nos treinando por meio dessas situações para uma futura grande tribulação. O que estamos aprendendo agora sobre se adaptar à nossa rotina espiritual, sobre apoiar uns aos outros, sobre obedecer orientações, estas nos fortalece e nos prepara para os desafios ainda maiores no futuro. E esse predito tempo de aflição, por fim, levará à guerra do Armagedon. Nesse tempo, irmãos, Miguel, ou seja, Jesus Cristo, se levantará, como vimos, para agir em nome de Jeová como rei guerreiro invencível. Daí, ele vai livrar a terra de toda a maldade e vai abrir o caminho para uma grande multidão, que vai ser salva no Armagedon, para viver no futuro novo mundo, conforme prediz a profecia em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Por isso, meus queridos irmãos e amigos, devemos nos preparar agora para sermos libertados no futuro próximo. Ainda falando sobre a profecia de Daniel, ela diz que os nomes dos que são libertados estão como que inscritos no livro. Mas que livro é este? Especialmente, o livro representa a memória de Jeová, de que ele não se esquece jamais dos que fazem a sua vontade. Jeová nunca vai esquecer nem abandonar quem é leal. E visto que o dia de Jeová vem como ladrão, todos nós precisamos estar bem acordados em sentido espiritual. Conforme nós vamos ler agora, aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, os versículos de 10 a 13, que diz assim: Mas o dia de Jeová virá como um ladrão, e nesse dia os céus passarão com um estrondo e os elementos, estando intensamente quentes, serão dissolvidos, e a terra e as obras nela serão expostas. Visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, pense em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus, ao passo que aguardam e têm bem em mente a presença do dia de Jeová, pelo qual os céus serão destruídos em chamas, e os elementos se derreterão como um calor intenso. Mas há novos céus e uma nova terra, que aguardamos segundo a sua promessa, e neles morará a justiça. Como vimos, irmãos, o apóstolo Pedro predisse que o dia de Jeová viria como um ladrão, ou seja, de um modo inesperado. A chegada desse dia será tão repentina que surpreenderá a muitos. Também vimos nos versículos que o termo céus muitas vezes se refere a poder de governos. Os céus que passarão simbolizam um governo humano que controla a humanidade. Passarem com um grande estrondo talvez signifique a rápida aniquilação desses céus. E a terra simboliza o mundo da humanidade apartada de Deus. E no versículo 13, diz que os novos céus representam o reino celestial de Deus, e a nova terra refere-se a uma nova sociedade humana que serão submissas ao reino de Deus. E enquanto aguardamos essas bênçãos, como que nós podemos nos preparar agora? Como vimos, podemos fazer isso por praticarmos atos de devoção a Deus. A mais importante dessas ações é a pregação das boas novas. Mas nós sabemos que em alguns territórios a nossa pregação pode ser um desafio, não é mesmo? Talvez por causa da apatia, oposição, ou simplesmente porque as pessoas estão muito ocupadas com os assuntos do seu dia a dia. E como vimos, os servos de Jeová do passado enfrentaram atitudes similares, mas eles nunca desistiram de apresentar a mensagem divina. Mas nós, também, por estudarmos a Bíblia e compartilharmos
com outros o que aprendemos, isso também nos ajudará a estar preparados. E por mostrarmos também, pela nossa obediência e conduta, que amamos a Deus. Mostrará que todos nós estamos decididos a nos manter apegados a Ele. E também, irmãos, devemos continuar orando a Jeová de todo o nosso coração, conforme nos incentiva a carta de Filipenses, capítulo 4, o versículo 6. E por não deixarmos também de assistir às nossas reuniões presenciais. Devemos nos esforçar para não perder nem sequer uma provisão espiritual que nós tenhamos, como as nossas reuniões, as nossas assembleias e os nossos congressos. No mundo de hoje, irmãos, com tantos problemas e pressões, muitos de nossos irmãos têm sido afetados, nós sabemos disso. Pois, dentro em breve, logo, todos os problemas que agora afligem a família humana vão deixar de existir para sempre. E é o que diz uma das mais belas promessas descritas em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz em parte que Jeová ele vai acabar com a morte, com a tristeza e com a dor. E é nessa esperança que acredita a nossa irmã Henshin. E ela está sentindo de perto o consolo da organização de Jeová, o amor e o carinho dos irmãos. A irmã Henshin é pioneira especial no norte da Itália. Mas, infelizmente, o seu marido, o irmão Manfred, morreu no dia 28 de março de 2021, por causa do coronavírus. O irmão Manfred serviu por quase 58 anos no tempo integral, e sua esposa serviu por quase 54 anos. Juntos, eles passaram 25 anos no serviço do circuito. Quase 1000 irmãos se conectaram na transmissão do funeral do irmão Manfred, por videoconferência. A irmã Henschel diz: agradeço muito a Jeová por dar meus irmãos. Eles nunca me deixaram sozinha, nem mesmo por uma hora. Eu me senti muito amada. Eles cuidaram de mim em sentido emocional, espiritual e físico. Com certeza, irmãos, todos nós queremos continuar a estudar e a obedecer a palavra de Deus, esperando ansiosamente por Jeová e sua promessa de nos libertar para viver num novo mundo livre de aflições. E é o que nos diz aqui, conforme eu convido os irmãos a lermos juntos, o livro de Isaías, capítulo 30, o versículo 18. Isaías, capítulo 30, o versículo 18, que diz assim: mas Jeová espera pacientemente para lhes mostrar favor, e se levantará para ter misericórdia de vocês, porque Jeová é um Deus de justiça. Felizes todos os que ficam à sua espera. Que palavras animadoras, não é, irmãos? Jeová é um pai compassivo, que anseia ajudar os seus servos e os seus filhos, e ele se deleita em mostrar misericórdia. E somos lembrados de que Jeová se levantará em nosso favor, acabando com esse mundo perverso. E todos os adoradores fiéis podem confiar que Jeová é um Deus de justiça. Ele não permitirá que o mundo de Satanás exista nem sequer por um único dia a mais. Por isso, os que ficam à espera dele têm muitas razões para se alegrar. Portanto, irmãos, como nós vimos neste discurso, nós vimos que a Bíblia ela descreveu servos de Jeová que foram libertados de destruições no passado, como por exemplo o exemplo de Noé, que foi um exemplo perfeito neste aspecto. Ele foi pregador da justiça e mesmo assim cumpriu a sua obrigação em construir a arca, e Jeová cumpriu o pacto que tinha feito com o próprio Noé. Também vimos o exemplo de Ló. Ao destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, Jeová ele
salvou Ló e sua família. E isso serviu de modelo das coisas que viriam para o futuro. Portanto, irmãos, Jeová lhe proveu muitas ajudas para enfrentarmos com coragem os problemas atuais. Aproveitarmos todas essas provisões e meditarmos nos bons exemplos de corajosos servos de Deus e imitá-los nos dá a certeza de que podemos vencer essas dificuldades. Embora muitas coisas ruins ainda possam acontecer, com a proximidade do fim desse sistema mundial, podemos ter certeza de que, com a ajuda de Jeová, podemos enfrentar com coragem os problemas atuais e de que logo, dentro em breve, estas coisas que estamos passando serão coisas do nosso passado.